Vídeos. Compare depoimentos de golpistas presos e alegações feitas pelo ex-presidente Bolsonaro. Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para investigar o ex-presidente no inquérito que trata dos autores intelectuais e instigadores dos atos cometidos em Brasília. Em depoimento à polícia, golpistas presos por invadir e depredar prédio sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, justificaram sua participação nos atos de terrorismo, repetindo alegações sem fundamento ou inconstitucionais, feitas por Jair Bolsonaro ao longo de seu mandato presidencial. O G1 analisou na íntegra 116 interrogatórios e os comparou com declarações e ataques frequentes feitos pelo ex-presidente. Em 17 deles, encontrou motivações claramente defendidas por Bolsonaro. Parte dos presos não foi questionada sobre o motivo para a participação nos atos ou, quando indagada, não respondeu. Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou que pediu ao STF para investigar o ex-presidente do inquérito que trata dos autores intelectuais e instigadores dos atos de terrorismo cometidos em Brasília. Vocês, meus da mídia, foram testemunhas nas últimas e outras eleições que muita gente tentou votar no seu candidato e não conseguiu. E por incrível que pareça, repito, quando tentava votar em mim, em 18, aparecia o 13. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e apareceu o 17. Então é algo também que desperta, né, nos mostra mais um indício fortíssimo de possível aparelhamento na coluna vertebral dos responsáveis pela confecção, né, e disparo das eleições. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. O que eu mais quero, por ocasião das eleições, é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal Fraude nas urnas eletrônicas. Desde que as urnas eletrônicas começaram a ser usadas, não há qualquer registro de fraude eleitoral. A ABIN, sob a gestão Bolsonaro, já se manifestou nesse sentido. O próprio Bolsonaro já admitiu não ter provas de fraude eleitoral. Além disso, os sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral e validados por observadores nacionais e internacionais permitem identificar, sem risco de confusão e com várias camadas de redundância,
cada uma das mais de 577 mil urnas eletrônicas utilizadas nas últimas eleições. Em relação ao código-fonte, como de praxe, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha disponibilizado os dados um ano antes da eleição presidencial. O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura do código permite a inspeção pela sociedade civil. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42. Todo mundo quer cumprir o artigo 42. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Intervenção das Forças Armadas. O artigo 142 da Constituição não trata de divisão entre os poderes, mas descreve como funcionam as Forças Armadas. Segundo constitucionalistas, ele não dá autorização para que qualquer poder possa fazer uma convocação para intervir em outro. O texto do artigo 142 é o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que eu mais quero para o meu Brasil é que a sua liberdade continue a valer também, obviamente, depois das eleições. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão prevista na Constituição e em pactos internacionais assinados pelo Brasil não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral, segundo a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Todos os dias, prezada imprensa brasileira, quando me levanto, eu dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. O que está em jogo em nossa pátria, o que está em jogo no mundo, é uma nova ordem, é uma nova forma de mandar no povo e não de comandar. E me coloco diante de toda a nação nesse dia como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo.
é contra a ideologia de gênero, é contra o comunismo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas. Comunismo. Em nenhum momento Lula sinalizou que pretende implantar o comunismo do Brasil. Nos 13 anos do PT no poder, o país continuou sob o regime capitalista. Durante a campanha, Lula listou entre as suas propostas, por exemplo, o incentivo ao empreendedorismo privado, com financiamentos de micro e pequenos empreendedores desse país, para que as pessoas possam, com toda a criatividade, fazer esse país voltar a funcionar. Além disso, o plano de governo dele entregue ao TSE falava em fortalecer a empresa nacional, pública e privada. Já no governo petista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quinta um pacote de medidas econômicas que foram consideradas na direção correta pela Federação Brasileira de Bancos. O nosso governo defende a família. Nós somos contra a ideologia de gênero. A inocência das crianças em sala de aula tem que ser preservada. Ideologia de gênero. A expressão ideologia de gênero não é reconhecida no mundo acadêmico e é usada por grupos conservadores e religiosos em ataque aos movimentos feministas que prega a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a LGBTQIA+, além dos avanços de direitos sexuais e reprodutivos. Bolsonaro sempre encampou que haveria uma doutrinação nas escolas sobre o assunto para incentivar a homossexualidade, o que não procede, e já disseminou fake news afirmando que crianças eram ensinadas a fazer sexo a partir de 6 anos de idade. Novas imagens mostram a destruição causada pelos vândalos nos prédios dos 3 poderes em Brasília. São vídeos registrados pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto e do Congresso. Essa imagem do 3º andar mostra o momento em que um relógio que Dom João VI trouxe ao Brasil é jogado ao chão. Enquanto ele se afasta, surge fumaça vindo do andar de cima. É de extintores que foram acionados. Depois que a fumaça se dissipa, ele volta. Na camisa, uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vê a câmera e tenta quebrá-la com um extintor. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Este é o mezanino do palácio. Com um organizador de filas nas mãos, um homem quebra o vidro de uma mesa que guarda documentos históricos. Por outro ângulo, é possível vê-lo quebrando em seguida o painel que guarda mangueira de incêndio. Um amigo o espera para comemorarem mais um bem público destruído. Esta porta, entre eles e a câmera, é a que dá acesso à sala de audiências do presidente. Um homem tenta quebrá-la sem sucesso. Depois, outro força a porta de vidro e consegue abrir uma parte, em seguida, a outra. É a senha para que a sala seja invadida. De volta à câmera do mezanino. Repare que ao fundo 2 homens conversam. Nas mãos de um deles, uma barra de ferro é um instrumento para perfurar, sem dó, um quadro do pintor brasileiro Di Cavalcanti. Enquanto isso, no salão nobre, pessoas entram e saem sem preocupação.
Tem até tempo para selfie. Quem parece despreocupado é este outro invasor que usa o celular enquanto o aparelho é carregado em uma das tomadas. Esse aí parece estar muito satisfeito com a façanha. Agora, o Salão Oeste, usado para eventos com o presidente. Uma mulher arrasta um dos tapetes, depois arranca uma cortina e é ajudada por um dos extremistas. Do outro lado do salão, as janelas já estão sem as cortinas. Agora no Congresso Nacional, a câmera mostra a parte interna da chapelaria, principal entrada dos parlamentares. No andar de cima, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, as imagens são da câmera acoplada a um dos policiais legislativos. Ele avisa que a situação está ficando fora de controle. Central, o Salão Verde, os ânimos são bem acirrados, QSL. Pouco depois, os policiais são autorizados a usarem bombas de efeito moral. Os baderneiros revidam com jatos d'água do sistema anti-incêndio. Os policiais não se intimidam. Mantém, galera, mantém o escudo. No último vídeo gravado pelo comandante, os policiais estão no Salão Azul, no Senado, e ele incentiva todos a retornarem para uma nova sessão com uma granada de efeito moral nas mãos. Bora, galera! Bora, pessoal! Novas imagens que mostram o exato momento em que terroristas invadiram o Congresso. Esse material está sendo utilizado pelos investigadores, pelas pessoas que estão atuando ali, para até entender de fato como aconteceu tudo isso, a invasão da sede dos três poderes. E essas são algumas dessas imagens que a gente compartilha, né? Do momento em que esses terroristas furaram o bloqueio, desceram o gramado e invadiram o Congresso. A gente está vendo, é claro, que é uma imagem acelerada, mas chama demais a atenção. Tem bomba, não é verdade? Tem depredação, tem vandalismo. Olha aí, ó a quantidade de extremista, a quantidade de criminoso invadindo aí o gramado, passando pelo espelho d'água. Tem uns que entram na água, tem outros que invadem as rampas e vão quebrando tudo que tem pela frente. A Polícia Legislativa fez a barreira para tentar impedir o acesso dos terroristas ao plenário. As bombas que a gente mostrou ali, de gás, também foram lançadas e os terroristas responderam como? Desse jeito aí, com lata de lixo, pedaço de pau, pedaço de ferro. Tinha gente que inclusive já estava pronto para a guerra com uma máscara, justamente para evitar inalar qualquer tipo de gás ou bomba de efeito moral. Vamos trazer mais informações já, daqui a pouquinho, sobre esses atos de vandalismo criminosos. E o risco enorme que a gente viu, né? Uma pessoa até com fogos de artifício que pode gerar morte, a gente já falou sobre isso por aqui. Uma mulher estava enrolada ali com a bandeira do Brasil, ela quebra o vidro exatamente da central de computação, JP. Essa imagem que a gente está vendo ali, logo depois disso aparece um homem, coloca fogo, né, nesse local, atira ali, parece ser um material inflamável, o Corpo de Bombeiros atua rapidamente, apaga esse foco, né, de incêndio. O homem usa um extintor para quebrar os vidros do gabinete da liderança do PT, depois foge quando vê a polícia, mas fato é que o cenário foi de completa destruição. Começa com a abertura dessa porta, né, com dano à porta, logo depois toda a central, lógico, ali de computação, rapidamente a atuação dos bombeiros e a partir daí o patrimônio completamente destruído. E me parece que esse vândalo, esse criminoso, protegeu o rosto, a mulher não. Aí, Muitos não, né? Fizeram ali. Amarrada na bandeira, dá para identificar. É que a imagem não é tão clara aí da câmera de segurança, mas o vândalo, coloca ali no ponto rapidinho. Me parece que ele está com um chapéu e uma máscara para proteger a identidade. Já a mulher vai ser mais fácil de identificá-la e prendê-la. Essa é a mulher aí, que amarrou a bandeira do Brasil e estava ali cometendo crime. Ataque dos bolsonaristas às viaturas, vamos lá, do lado de fora do Congresso, inclusive com uma viatura empurrada para dentro do espelho d'água. Ali, pegando água e jogando. Não basta depredar o patrimônio, não basta depredar aí o carro da polícia, eles ainda... Olha só essa imagem aqui, Thaís. Tá vendo só o que eles fizeram? Eles jogaram dentro do lago, né? Pegaram um balde. Os caras já foram prontos para a guerra mesmo, para destruir tudo. Pegaram baldes e ainda jogavam dentro da viatura da polícia, Thaís. É nosso dinheiro, né? É o dinheiro deles, inclusive, o nosso, de todo mundo. E olha, a Polícia Legislativa indicou a saída para os terroristas. Você vê esse o momento, né, em que esses agentes chegam, eles deixam o local usando ali até um estilingue, olha só, com bola de ferro. A gente falou dos itens que foram usados para essa depredação. Olá. Esse estilingue
com uma bola Aqui, ó. de ferro. Aqui, esse é o momento que a gente vê ali no alto da tela, né? Não sei se a gente consegue mais uma vez compartilhar essa imagem, mas foi no exato momento da retirada que a força policial começou a agir ali pela retirada, e aí a gente consegue observar. Vamos mostrar, olha lá, Thaís, ó. Vamos mostrar Aqui, ó. esse delinquente, esse criminoso. Olha lá, bem aqui, ó. Se conseguir expandir, o Boi, o nosso Moisés Vieira, expande aí pra gente tentar mostrar o rosto desse cara que também se protege. Você vê que ele vai ali com o lenço para proteger o rosto. E ali no estilingue, o cara colocou, como a Thaís trouxe a informação, bola de ferro. Aqui, ó. Esse criminoso. E do lado, você vê que um dos vândalos, né? Ele estava com a máscara, daquela de proteção contra gás de pimenta, que seria usado, já previa essa possibilidade. Teve um extintor de incêndio, aliás, a gente viu que vários foram usados para essa depredação, não teve jeito, todos eles praticamente foram ao chão. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar esses vândalos que estavam nesse ataque, mas demorou, né, essa atuação mais incisiva para a retirada. O prejuízo já estava dado, a destruição já era completa do lado de dentro. Bora Brasil, 9h05, bandido mais de um genocida, vagabundo, mentiroso, né? Como esse ser que destruiu o Brasil, né? Ele e essa corja maldita de terroristas, porque os bolsonaristas são terroristas. A intentona fascista do último domingo, 8 de janeiro, mostrou o que essa gente é, na verdade. Uma gente sem ética, sem moral, seguindo esse idiota, esse vagabundo, esse genocida. Bolsonaro, ou melhor dizendo, o Bozo, deve ir à prisão, sim, por incitador, por mentiroso, por espalhador de fake news, porque essas pessoas, idiotas, não, o tinha como uma idolatria enorme. Eu acho que nem Freud explicaria isso. Porque eu não consigo nem entender o que esse relógio que está aqui, esse relógio, tinha que ser destruído. O que ele interferiu nas eleições? E sem contar as outras obras de arte que foram destruídas, que vimos nos vídeos, não? É uma coisa absurda. Até agora, é difícil de engolir os ataques terroristas em Brasília. Com apoio da Polícia Militar, do DF, não? E parte do Exército que estava lá protegendo os golpistas terroristas. Sendo que incitados por esse vagabundo, fujão, que está lá em Orlando. E o que aparece agora de fake news, né? Dizendo que o presidente Lula sabia de tudo, que o ministro Flávio Dino sabia de tudo. Fake news espalhadas por aquele idiota do governador de Minas Gerais. Minas Gerais, eu acho que Minas Gerais está, não sei, né? Como que pode ter votado um Zema? Um arremedo de pessoa, né? É um bolsonarento, com certeza ele aplaudiu de pé a destruição de Brasília. Com certeza ele apoiava esse golpe. Porque eu estava vendo vídeos do Zema, ele falando que o Partido Novo, que não é o Partido Novo, é o Novelli, né? Mais bolsonarento impossível. E os bolsonaristas são radicais, né? E esse Zeminha lá, não, que se acha, agora está chamando o rei, né, de Minas Gerais, não? Que quando fala, só fala imbecilidades. Com certeza o partido dele e ele é igualzinho o Bozo, né? Pobre de Minas Gerais, mas bem feito para os mineiros que votaram essa bosta aí, essa porcaria que está no governo, né? Ironicamente, esse ser aí, imbecil, é da minha cidade, é de Araxá, né? Onde você vê, tem um nome Zema espalhado pela cidade toda.
Mas a família Zema, só separando aqui o joio do trigo, a família Zema é uma coisa e esse governador é outra coisa. Não podemos generalizar. Então, a minha crítica vai para ele. Tá? Não vai para a família, vai para ele. Né? Que é um bolsonarento, que com certeza apoiou os ataques em Brasília. Então, eu acho que no inquérito da fake news, ele, assim como o Marcos Duval, deve ser, digamos, metidos, não? Dentro do inquérito. Eu ia falar indiciado, nem tanto assim ainda. Vamos dizer que eles precisam estar dentro do inquérito das fake news para serem investigados. Porque, como eu postei no meu Facebook, quem espalha fake news deve ser punido com cassação e até prisão. Porque essas pessoas, aí, esses terroristas, seguiam essas fake news espalhadas aí e continuam sendo espalhadas. Né? Então, vamos incluir aí Marcos Duval, Nicolas Chupetinha, né? O Nicolas Chupetinha aí que foi o deputado mais votado do Brasil, né, que tem essa cunha de Nicolas Chupetinha de miliciano, e esse e falar jumento, mas eu não quero ofender os animais, esse imbecil do Zema também tem que estar incluído no inquérito das fake news, né? Xandão inclui também isso aí. Quem espalhar fake news deve estar incluído no inquérito e ser punidas, né? Porque vamos aqui. Se o Xandão não tivesse agido, vamos começar antes. Se o presidente Lula não tivesse agido para instaurar, colocar um interventor da segurança pública do DF, e o Xandão não começasse a dar ordens de prisão para esses malditos aí, essa horda golpista, terrorista, tinha acabado com o resto de Brasília. Então, as ações do governo foram exemplares, as ações do ministro Alexandre de Moraes também foi muito exemplar, que cortou a cadeia, né, pegou a espinha dorsal dessa organização criminosa, né, prendeu mais de 1.000 pessoas que fiquem na cadeia pelo menos 1 ano e bloqueou bens para poder ressarcir os cofres públicos pela destruição do Congresso, do Congresso, do Palácio Planalto e do STF. Por exemplo, esse relógio que está aqui, né, que terminou totalmente destruído, que podemos ver aqui, totalmente destruído, ainda se não analisar, você pode recuperá-lo. Digamos que não sabe se foi um presente de Luís XIV, o rei Luís XIV, a Dom João VI, ou se Dom João VI comprou esse relógio. Então, existia 2 relógios como esse. Um que está no Palácio de Versailles, em Paris, que é a metade do tamanho desse, e esse aqui. Que um vândalo terrorista, com a foto do vagabundo genocida, né, o ídolo, né? E ainda tem pessoas que dizem que tinham infiltrados. Infiltrado é a cabeça dessas pessoas. Essa cabeça dessas pessoas que é infiltrada de merda. As famosas 72 horas. Será que eram 72 horas para destruir Brasília? Estou aqui pensando. Talvez sim, não? Eu acho que eram 72 horas de ataques para derrubar as torres do Congresso. Mas como eu falei no meu vídeo anterior, não conseguiram. Fascistas terroristas, a famosa intentona fascista, fracassou, flopou, como sempre.
quem segue fascista, quem segue um genocida, fujão, covarde, tem que terminar no Chilindró. E eu estou esperando, né, ouvir a notícia que esse filho da mãe foi preso. Né? Porque o Anderson Torres já está preso. Porque quem deveria dar segurança em Brasília não é o governo federal, não é Lula, não é o ministro da Justiça. É o governo do Distrito Federal que tem a obrigação de proteger os prédios dos três poderes. E a Polícia Legislativa pediu ajuda e foi negada, não sei se foram 2 ou 3 vezes. Então, aí está a conivência, a omissão, a inação, como eu falei no vídeo anterior. Então, se você que está vendo esse vídeo é bolsonarista, melhor, terrorista, tomara que Xandão te alcance. E se você é tão patriotário assim, não, e vai peitar o STF, destruir o STF, poste um vídeo ofendendo o Xandão, ofendendo os ministros, mas não corra. Se a Polícia Federal tocar a sua porta às 6 da manhã, não seja covarde. Mas o bom é que muitos dos patriotários gravaram provas contra si mesmo. Isso que dá mais alegria. Tem provas, gravações, áudio, vídeo, fotos. É muito idiota mesmo esses patriotários. Eles são muito otários. Mas que a lei seja cumprida. E que fiquem na cadeia o máximo de tempo possível e que paguem por todos os danos causados aos três poderes, principalmente a parte do patrimônio que era tombado, as obras artísticas e culturais que foram destruídas. Até agora não dá para entender o que tem um quadro, porque um quadro tem que ser um quadro que foi esfaqueado. O que esse quadro tem a ver que o seu genocida favorito, vagabundo e fujão, perdeu as eleições? O que esse quadro tem a ver? O quadro votou no Lula? O relógio votou no Lula? As estátuas que estavam dentro do palácio também votaram no Lula? Por que tinham que ser destruídos? Porque são terroristas, vagabundos e genocidas. Não, genocidas não. Mas são terroristas e vagabundos, porque o genocida é só o fujão covarde. Esse sim é o genocida. Mas não se preocupe. Aqueles que acham que fugiram, né, que o Xandão não vai alcançar, vai alcançar sim. A mão do Xandão vai pegar você. E estamos aqui só esperando esse momento chegar. Querendo ou não, o ministro Alexandre de Moraes foi o que protegeu a democracia do Brasil. Não desmerecendo os outros ministros do STF, mas do Xandão era o que era mais atuante, porque ele era provocado. Eu, particularmente, quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo golpista Temer para ser ministro do STF, eu fiz críticas. Não pode ser ele. Ele acaba de ser ministro, foi chamado pelo golpista Temer para ser ministro dele, do governo ilegítimo, e foi indicado para ser ministro do STF. Então, eu critiquei muito na época. Agora, eu aplaudo ao ministro
pelas ações promovidas para proteger a democracia, e também ao presidente Lula, que agiu fortemente contra a barbárie que estava acontecendo em Brasília, e ao ministro Flávio Dino, que fez que o presidente Lula assinasse o decreto de intervenção pelo WhatsApp. Porque senão a destruição de Brasília teria sido pior. Mas calma. Os verdadeiros patriotas, os defensores da democracia, ainda vamos ver esse desgraçado fujão covarde genocida, que não tem mais adjetivos para pôr. Ele vai para a cadeia, sim. A papudo espera, de braços abertos. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Comentem, compartilhem, né? Lembrando que se me atacarem, automaticamente será eliminado do canal, tá? Pode expor as suas ideias, mas se me atacar, já sabe, né? Então, e se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito. Vamos fazer esse canal crescer e alcançar milhares de pessoas. Muito obrigado, boa noite e até mais, pessoal.